Olá, pessoal, queridos amigos da psicologia. Sejam muito bem-vindos aqui no seu canal Ex-History. Vamos para mais uma jornada aqui, resumindo, analisando grandes obras da psicologia. Hoje temos uma em especial, né? Vamos falar de psicologia do desenvolvimento, mais especificamente sobre o estudo científico da personalidade. Olha só que tema interessante. Vamos resumir e analisar esta obra muito boa, obviamente, né, do Hans Eysenck, O Estudo Científico da Personalidade. Um texto de 1952, muito importante falar isso, né? Vamos nos deter hermeneuticamente, né? Porque a gente sabe que muitos dos seus achados, né, da sua teoria, hoje em dia já mudou, mas é importante a gente estudar, né, para saber como foi todo esse percurso científico, né, do estudo da personalidade. Então, quem escreveu esse texto foi ele, Hans Eysenck, um psicólogo britânico, né, e doutor, né, pela University College London. A sua obra concentrou-se principalmente na personalidade, obviamente, na psicologia experimental, na psicometria, na psicopatologia, na genética comportamental e na avaliação psicológica. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses tópicos hoje aqui. Isaac foi um dos principais responsáveis por consolidar uma abordagem dimensional e empiricamente orientada da personalidade. Tá? Então, ele procurava demonstrar que a personalidade poderia ser estudada com o mesmo rigor científico utilizado nas outras áreas da psicologia. Tá? Então, por que que ele buscou, né, todo esse rigor científico? Porque quando se falava em personalidade, né, ainda era fortemente marcada por descrições clínicas ou tipologias genéricas, tá? Ou interpretações subjetivas ou teorias pouco operacionalizadas. Esse era o contexto da época ali. Por isso, ele focou em estudar cientificamente a personalidade. E ele vai propor, obviamente, um sistema conceitual coerente. Quando a gente fala em sistema conceitual coerente, é usando, obviamente, a ciência empírico-natural, né, para compreender as pessoas através desses passos aqui, né? Observação, mensuração, estatística, experimentação, formulação de hipóteses e verificação empírica, ok? Então esse é o modelo, o sistema conceitual aí e científico para estudar a personalidade. Qual que é a mensagem principal que ele busca nos trazer com esse texto? Que a personalidade não deve ser estudada apenas por descrições clínicas ou interpretações subjetivas. Óbvio que isso tem o seu lugar, mas, né, não pode ser, não pode superar aí a ciência, né? Mas como um conjunto de dimensões relativamente estáveis, que podem ser identificadas, mensuradas, investigadas empiricamente. Vamos trazer um pouco mais de ciência para essa questão da personalidade, enquanto o nosso modo mais próprio e singular de ser, tá? Então, por exemplo, em vez de pensar esta pessoa é neurótica ou aquela pessoa é normal. Então existe a pessoa neurótica e a normal, mas nada no meio entre, né? Então ele vai propor o quê? Um contínuo, tá? Um eixo ali que a pessoa ela pode ter algum nível de neuroticismo, por exemplo, tá? Sem entrar nessas classificações de normalidade ou não normalidade, né? Então, por exemplo, tem a escalinha aí, né? A escalinha do neuroticismo. A pessoa pode estar numa faixa, tá? Então, um neuroticismo acima da média, abaixo da média, muito acima da média, na média, tá? A gente pode olhar por esse espectro, né? Então, o que ele trouxe foi algo bastante interessante. Dessa forma, características psicológicas não precisam ser vistas como categorias separadas, né? Então, contra aquela ideia bipolar, né? De é ou não é e ponto. Então, vamos deixar ele falar um pouquinho aí com vocês. Abre aspas para Eysenck.
A personalidade pode ser estudada cientificamente por meio da identificação e mensuração de dimensões contínuas, verificáveis empiricamente e relacionadas a fatores biológicos e ambientais. Muito legal, né? Esses avanços aí, como eles se deram. Sempre com a ressalva de que não vamos sair do ano de 1952, tá? Muita coisa mudou de lá para cá no estudo científico da personalidade. E conforme eu for desenrolando aqui com vocês, eu vou dar um pitaco aqui, outro ali, trazer aí como hoje a coisa está. Então vamos para os principais conceitos e fundamentos nesta obra. A começar por uma introdução, onde ele apresenta o problema central. Então, vamos voltar a 70 anos atrás. Qual que era o problema que ele enfrentou lá? Como transformar o estudo da personalidade em ciência? Percebe? É legítimo o questionamento dele. Hoje, 70 anos depois, estudar a personalidade de forma científica é muito comum, né? O que mais tem são testes de personalidade, né, testes cognitivos e tudo mais. Mas naquela época isso não estava tão desenvolvido assim. Então ele defende uma aproximação entre psicologia, psiquiatria e os métodos experimentais. A personalidade, esse nosso modo mais próprio de ser, né, cada um tem a sua, deveria ser investigada por meio de hipóteses que pudessem ser testadas. Tá? Então, a obra, esse texto, também procura aproximar o estudo de pessoas normais e pessoas com transtornos psicológicos, em vez de tratá-las necessariamente como universos completamente separados, tá? Então, em vez de simplesmente classificar alguém como ansioso, podemos avaliar o quanto essa pessoa apresenta características relacionadas à instabilidade emocional. Percebem? Ah, a pessoa é ansiosa ou não ansiosa? Calma aí. A pessoa pode ser um pouquinho ansiosa, ou pouco ansiosa, ou relativamente ansiosa, ou muito ansiosa, ou exageradamente ansiosa. Não sei, tem graduações aí. É essa uma das novidades aí que ele busca trazer. Então, capítulo número 1, ciência e personalidade. Então, aqui ele vai começar discutindo o que significa fazer ciência da personalidade. Para ele, para o autor, uma teoria científica precisa definir claramente os seus conceitos. Por exemplo, eu já falei 2 vezes aqui o que é personalidade. Como você entende personalidade? Um conjunto de traços relativamente estáveis? Legal, é uma forma de conceituar, tá? O autor conceitua assim também. Eu gosto do termo, do conceito, o modo mais próprio de ser de alguém, personalidade, tá? Uma está certa, outra está errada? Não, ambos estão certos, tá? Então, formular hipóteses. Uma teoria científica precisa, com certeza. Produzir previsões. Por que eu avalio a personalidade de alguém, por exemplo, num processo seletivo de uma empresa? Eu preciso entender o modo de funcionamento dessa pessoa, o modo mais próprio de ser dela, e avaliar se há aderência aos estímulos e às características daquela posição, daquela vaga. Percebe? Então, uma ciência precisa produzir previsões também. Permitir mensuração, uma forma de medir, né? Então, estamos falando aí de métodos, de testes. Possibilitar verificação ou refutação. Toda teoria pode e deve ser questionada, eventualmente até refutada. Isso faz parte do jogo aí do processo de produzir ciência. E também utilizar métodos estatísticos adequados. Ou seja, não basta dizer que determinado comportamento ocorre por causa de uma determinada personalidade, né? Ah, a pessoa é desse jeito porque a personalidade dela é assim, ou é assado. Isso é um reducionismo, tá? A gente tem que ampliar nosso campo de visão. É isso que Hans Eysenck buscou fazer. É preciso demonstrar como essa personalidade é definida e medida, ok? Então, hoje a ciência está bem avançada nesses aspectos. Mas, há 70 anos atrás, né, não estava tanto assim. Exemplo, em vez de dizer pessoas ansiosas têm dificuldade de adaptação, é preciso formular uma previsão testável, tá? Não basta falar pessoas ansiosas têm dificuldade de se adaptar. Seria mais ou menos assim: pessoas com maior pontuação em determinada dimensão
vão apresentar uma maior frequência de determinados comportamentos sob estresse. Percebe o quão assertivo e científico é essa formulação? Né? Então, é esse o avanço proposto aqui. A abordagem dimensional. Isaac vai criticar a tendência de dividir pessoas em tipos rígidos, né? Pessoa extrovertida, pessoa introvertida, pessoa racional, pessoa emocional, pessoa intuitiva, né? Calma, vamos ver, né? Então, em seu lugar, ele propõe dimensões, tá? Então, a dimensão emotividade. A pessoa pode ter níveis de emotividade, né? Abaixo da média populacional, na média populacional, um pouco acima da média populacional, né? Muito acima da média populacional. Por isso, quando a gente desenvolve um teste, a gente tem que aplicar ele numa amostra, né? Para a gente obter os resultados e avaliar o resultado daquela pessoa em relação a uma amostra populacional. Então, uma dimensão funciona como uma escala, tá? Baixo, médio, alto. Então, é uma forma que Hans Eyck trouxe aí para acabar com essa dicotomia. Ah, aquela pessoa é extrovertida, aquela pessoa é muito racional. Percebem? Então, assim, indivíduos ocupam diferentes posições dentro da dimensão, tá? Então, a dimensão abertura. Tem pessoas que são mais ou menos abertas a novidades, tá? Amabilidade, tem pessoas que são mais amáveis, tem pessoas que são muito amáveis, tem pessoas que são mais fechadas, pouco amáveis, e assim por diante. Cada característica de personalidade a gente joga numa escala, numa dimensão, tá? E a gente avalia em que ponto ali a pessoa está comparada com uma amostra. Então, assim, os indivíduos ocupam diferentes posições dentro da dimensão. Isso permite, olha aí o avanço, hein? Identificar padrões de correlação entre diferentes características e verificar se essas características podem ser organizadas em fatores mais amplos. Olha aí a análise fatorial. Então, essa metodologia ajudou Eysenck a desenvolver a sua teoria dimensional da personalidade. Tá? Um exemplo aqui, singelo, né, só para ilustrar. Não existem apenas extrovertidos e introvertidos. Há pessoas distribuídas ao longo de um contínuo. Tá? Então, tem pessoas que são muito introvertidas, tem pessoas que são pouco extrovertidas, tem pessoas que estão ali, um ponto de equilíbrio, né? Tem pessoas que são extrovertidas, tem pessoas que são muito extrovertidas, né? Então, é mais ou menos essa a lógica. Capítulo 3, neuroticismo, a definição operacional de neuroticismo, tá? Então, o neuroticismo é uma dimensão da personalidade, não tem nada a ver com uma patologia mental, ok? Primeiro ponto. Neuroticismo enquanto dimensão da personalidade. Está relacionada à tendência, tá? Não está cravado na pedra aqui, não é uma correlação, né, de 1 para 1, é uma tendência para instabilidade emocional, ansiedade, preocupação, respostas emocionais intensas, maior vulnerabilidade ao estresse, tá? Então, importante, neuroticismo não equivale automaticamente à neurose clínica. Então, a palavra neuroticismo, né, como eu falei, é uma dimensão da personalidade. Neurose é um conflito psicológico, são coisas completamente diferentes, apesar de ter uma certa semelhança aí, né? Neuroticismo, neurose, tá? Mas são coisas completamente diferentes. Não podemos misturar, tá? Então, para estabilizar os conceitos, neuroticismo, uma dimensão da personalidade, tá? Neurose é um conflito psicológico. Aqui é outra praia aqui. Não vamos falar de neurose hoje, tá? Então, enquanto neuroticismo, uma pessoa com neuroticismo alto é uma pessoa instável, mais ansiosa, mais preocupada com as coisas, né? Mais paviozinho curto, tá? Mais vulnerável ao estresse. Uma pessoa com neuroticismo baixo é uma pessoa mais estável, precisa de muito para desestabilizar, para desorganizar emocionalmente a pessoa. Percebem? Então, é isso. Uma pessoa pode apresentar elevada pontuação na dimensão sem necessariamente possuir um transtorno neurótico. Tá? Por quê? Porque o neuroticismo é a dimensão da personalidade. Não estamos falando de transtorno de personalidade, não estamos falando de patologia, não estamos falando de neurose, nada disso. Tá? De uma dimensão da personalidade. É comum encontrar pessoas na sociedade que são mais ou menos instáveis emocionalmente,
tá? Umas mais, outras menos. É importante avaliar isso, né? Neuroticismo, mensuração objetiva. Então, aqui ele procura demonstrar que o neuroticismo não precisa ser avaliado apenas por entrevistas ou julgamentos clínicos. Podemos evoluir nisso, né? Então, ele vai utilizar indicadores objetivos, os testes psicológicos, medidas comportamentais, correlações estatísticas. Eu aplico esse teste em milhares de pessoas e eu consigo mapear ali a população e consigo fazer uma série de correlações. Percebem o avanço que tudo isso traz? Então, entre os procedimentos discutidos, né, pensando em neuroticismo, aparecem medidas experimentais relacionadas a características como, na avaliação do neuroticismo, na instabilidade emocional, ansiedade aparece, sugestibilidade, olha só, persistência, desempenho, respostas motoras, diferenças entre grupos clínicos e não clínicos. Olha o quanto de avanço, né, Isaac trouxe aí com a sua mensuração objetiva do neuroticismo. Então, o objetivo é verificar se a dimensão identificada estatisticamente também possui correspondentes observáveis. Quinto capítulo, hereditariedade e o ambiente. Essa é uma discussão muito interessante, né? E não poderia ficar de fora. Quanto da personalidade é produzido pela hereditariedade e quanto é produzida pelo ambiente, tá? Hoje, para a ciência moderna, é muito claro, existem características da nossa personalidade que são inatas e outras que são aprendidas. Ou seja, existe uma interação entre uma propensão da genética e o meio, a interação genética e meio ambiente. E aí vai produzir aí o nosso modo de ser, tá? Então ele Isaac utiliza, entre outros recursos, estudos envolvendo gêmeos e comparações entre indivíduos com diferentes graus de parentescos, tá? E aí a ideia central, para resumir esse capítulo aqui, não é fácil resumir um capítulo de um livro denso como esse e em inglês, né? Mas a ideia central é que diferenças individuais da personalidade apresentam componentes hereditários, como eu falei, apresentam sim componentes hereditários. Embora isso não signifique determinismo genético. Então, por exemplo, a introversão, a extroversão, o cérebro já vem configurado de fábrica, podemos dizer num termo mais senso comum aí, né? Só para ilustrar. Então, às vezes, o cérebro já vem com uma alta estabilidade, a pessoa é mais extrovertida, ou com uma baixa estabilidade, ou com uma flexibilidade cognitiva maior ou menor. E aí a gente temos certas características que são de ordem biológica no nosso modo de ser, tá? Mas nossa personalidade não se resume a isso. Por quê? Porque existe a interação com o ambiente, existe o aprendizado, existe experiências, as felizes, as traumáticas, existe tanta coisa que também participa aí, né, da formação da nossa personalidade. O meio influencia poderosamente, molda o nosso modo de ser. Não determina, mas influencia poderosamente, tá? Então, a personalidade resulta justamente da interação entre predisposições genéticas e as experiências. Capítulo 6. A dimensão psicótica. Então, Isaac desenvolve a ideia de uma dimensão que posteriormente se chamará psicoticismo, ok? Hoje em dia, a gente não usa muito esse termo, mas vamos voltar a 50 anos atrás. Primeira ressalva, dimensão psicótica não tem nada a ver com psicose, tá? Psicoticismo não significa psicose ou esquizofrenia. Psicoticismo, assim como neuroticismo, que a gente falou anteriormente, são dimensões da personalidade, tá? Então, psicoticismo é uma dimensão da personalidade, não tem nada a ver com neurose, psicose, esquizofrenia, transtorno, nada disso. Então, olhem para psicoticismo como uma dimensão associada em seu modelo a características como dureza, pessoa muito rígida, pouca empatia, agressividade, impulsividade, tendência à não conformidade, características antissociais, distância das normas convencionais. Percebe? Então, quando a gente tem, por exemplo, hoje em dia, né, voltando agora para dias atuais, a gente não usa, por exemplo, no Big Five,
né, que é a teoria de personalidade mais robusta e uma das mais utilizadas no mundo, no Big Five você não vai encontrar psicoticismo, você encontra neuroticismo. Por quê? Porque a agressividade e a impulsividade, o item 3 e 4 aí, eles fazem parte justamente do neuroticismo, não mais do psicoticismo, ok? Mas ainda assim, o que Hans Eysenck trouxe há 70 anos atrás foi um avanço, foi uma forma de medir cientificamente essa dimensão aí. Então, esse conceito evoluiria posteriormente dentro do modelo PEN, né? PEN, que significa psicoticismo, extraversion e neuroticismo, tá? Em inglês aí, psicoticismo, extroversão e neuroticismo. 7º capítulo do livro, Aplicações da Análise Dimensional. Então, depois de desenvolver esse seu modelo, Isaac vai perguntar, vai fazer uma pergunta interessante. Para que serve medir as dimensões da personalidade, né? Para que ele fez todo esse trabalho? Tem que ter um objetivo. A resposta é para descrever, comparar, prever e compreender comportamentos humanos, obviamente. Então, é uma abordagem que pode ser utilizada na clínica, né? Para avaliar se a pessoa é mais instável ou estável emocionalmente, o que pode ser trabalhado ou não. Contexto educacional, porque certos alunos, na mesma circunstância, na mesma sala de aula, mediante o mesmo professor, mediante o mesmo conteúdo, reagem de formas tão diferentes ao que está sendo proposto. Processos seletivos, clássico essa, né? Mapear a personalidade da pessoa para verificar se o perfil psicológico dela é aderente com a vaga que ela vai ocupar. Questões psiquiátricas também, como eu falei, neuroticismo, psicoticismo, não significam transtornos mentais, mas a depender dos indicadores ali, podem ser indicadores, né? Pode ser uma pista, uma suspeita de que a pessoa tem, né? Um neuroticismo muito alto, um psicoticismo muito alto, opa, pode haver aí também um transtorno, alguma coisa dessa ordem, tá? E no último capítulo desse livro, A Organização da Personalidade, né? Isaac afirma a personalidade não deve ser vista como uma coleção desorganizada de dezenas de traços independentes. Muito pelo contrário, existe uma organização hierárquica. Sim, né? Primeiro temos respostas específicas, depois se constroem hábitos em cima dessas respostas, né? Se consolidam hábitos que vão se tornar traços de personalidade, né? Que vai desencadear aí em dimensões mais amplas, tá? Eu particularmente tenho algumas ressalvas quanto a isso, mas vou deixar aqui um outro exemplo que ele dá. Uma pessoa frequentemente evita situações sociais. Essa é a resposta específica, né? Ela está evitando situações sociais. Ela desenvolve padrões habituais de comportamento. São os hábitos. Vários traços relacionados se agrupam, né? Ela já é introvertida, ela já tem uma abertura menor, ela já é uma pessoa com amabilidade baixa, tudo isso se interrelaciona. E esses traços podem contribuir para uma dimensão mais ampla, como a introversão. Tá? Então, ele não está querendo dizer que introversão é resultado de evitação de hábito, nada disso. Pode ver que ele fala. Esses traços contribuem para uma dimensão mais ampla, como a introversão. A introversão, a gente sabe hoje que tem uma base genética, né? E então a pessoa vem ao mundo já com essa característica, essa propensão a ser introvertida. Ok, ela vem ao mundo. Só que ela pode cair, nascer numa família onde ela é muito estimulada, e a pessoa pode trabalhar essa introversão, isso é uma pessoa pouco introvertida, ou imagina a criança vem à existência já com essa característica orgânica, né, da introversão, e nasce numa família onde ela é muito pouco estimulada. Então aí a gente pode ter uma pessoa muito introvertida, muito reservada, muito introspectiva, tá? Em excesso ali. Percebem como o meio influencia poderosamente? Então, é essa a reflexão aqui que eu complemento em cima do que Isaac trouxe para nós. Então, essa estrutura hierárquica permite passar do comportamento observável para construções mais gerais. Tá? Então, não estou falando que ele está errado, muito pelo contrário, está certíssimo. Eu fiz apenas um complemento. Ok? Então, vamos para as aplicações práticas. Como esses conhecimentos podem nos ajudar na clínica.
Mas antes pergunto rapidamente para vocês. Estão gostando desse material, desse resumo? Já deixa o curtir no vídeo aí, vamos fazer esse canal crescer cada vez mais. Compartilhe com alguém que você acha importante ter acesso a essas informações, um colega de profissão, um professor, um aluno seu, tá? Comente a sua opinião, aqui é valiosíssima para a nossa comunidade. Quer esse material em PDF? Tem um link na descrição. Eu disponibilizo, né, o link que vai levar vocês a um repositório na nuvem e lá eu salvo todos os PDFs de todos os vídeos, né, que eu tenho aqui no canal. Grandes obras de grandes gênios da psicologia, no qual eu resumi e analisei várias de suas obras. Tem literalmente centenas de materiais ali incríveis para vocês, ok? E se fizer sentido, se inscreva no canal. Estou sempre publicando vídeos neste formato aqui. Então vamos lá. Prometi que ia ser rápido. Sem mais delongas, como esses conhecimentos científicos sobre a personalidade podem nos ajudar na clínica. Então, primeiro ponto, avaliação clínica dimensional. Em vez de pensar apenas em categorias diagnósticas, nós, profissionais de saúde mental, podemos perguntar em que grau essa pessoa apresenta determinada característica, tá? Então, o seu paciente é uma pessoa muito agitada, tá, mas em que grau? Ela é um pouco agitada, ela é muito, em comparação com a média populacional, tá? Porque só falar que é agitada não responde muita coisa, tá? Ah, meu paciente é muito introvertido, ele é muito tímido. Opa, então já temos que separar aí. Timidez é uma coisa, introversão é outra, tá? A introversão tem essa base genética, tá? A timidez é uma construção, né? As experiências traumáticas, vivências constrangedoras, bullying na infância, na adolescência, fazem com que a pessoa se feche, fique com medo de se expor. Então, timidez é uma coisa, introversão é outra. E essa introversão, ela está em que nível? É muito, é pouca? Vamos aplicar um teste, vamos descobrir, né? Vamos ter informação, dado científico. Só falar, ah, essa pessoa, esse meu paciente é muito introvertido, é muito tímido. Isso não resolve muita coisa, né? A gente precisa entender com mais profundidade. Identificação de vulnerabilidades. Paciente com alto neuroticismo, ou seja, uma pessoa instável, pavio curto, ansiosa, apresenta a maior propensão justamente à ansiedade, à reatividade e estresse. Tá? Esse é o paciente. Agora vem a informação interessante. Isso não determina que ela desenvolverá um transtorno, ok? Mas pode indicar uma predisposição. É aquilo que eu falei. Neuroticismo é uma dimensão, transtorno é outra coisa. Conflito psicológico, neurose, patologia é outra coisa. Só que se essa dimensão tiver índices elevadíssimos de ansiedade, de reatividade, opa, ela pode ser um indicador de um possível transtorno, ok? Então, uma pessoa com alto neuroticismo não é sinônimo de que ela tem um transtorno, mas pode ser um indicador, tá? Então, a gente tem que estar atento desta forma. Planejamento terapêutico, ou seja, imagine dois pacientes com depressão, tristeza profunda, desânimo e desmotivação, tá? Um tem uma baixa reatividade emocional e pouca ruminação, tá ali na dele ali, né? Tá? E o paciente B, ao contrário, né? Apesar da tristeza, da desmotivação, tem uma elevada reatividade emocional. Fala uma coisinha, ela já explode, né? Uma preocupação intensa e uma grande sensibilidade ao estresse. Os dois têm depressão, mas com características completamente diferentes, tá? Então, embora compartilhem o mesmo diagnóstico, o segundo pode exigir maior atenção à regulação emocional, tolerância ao estresse e manejo da ansiedade, né? Que bom seria se na época de Hans Eysenck ele tivesse os testes psicológicos que hoje nós temos, né? E que muitos profissionais ainda, não sei porquê, têm preconceito, se recusam a usar, né, na clínica psicológica. Eu mesmo uso com muita frequência testes psicológicos, seja de para avaliar personalidade, para avaliar a parte cognitiva, né? Recomendo para vocês. Olha ele aí, Hans Eysenck. Trouxe algumas observações dele pegando alguns trechinhos do livro, né? Então, vamos fazer uma análise em cima dos trechinhos. Então, nesse trechinho, ele fala o objeto de estudo de uma ciência da personalidade. Então, aqui ele está discutindo o que significa construir uma ciência da personalidade. Ele vai defender a necessidade de definir claramente o seu objeto de estudo. O que é personalidade para você? Né? Então, é um conjunto
de traços e características relativamente estáveis no tempo. É o modo mais próprio de ser de uma pessoa. Precisa estabelecer o que é personalidade antes de qualquer desenvolvimento de uma ciência. Estreita cooperação entre psicólogos e psiquiatras. O que ele está falando aqui nesse trechinho do livro? Ele está enfatizando que a colaboração entre psicologia e psiquiatria é fundamental para o avanço científico e clínico do estudo da personalidade. Por quê? Porque a depender dos níveis do psicoticismo ou do neuroticismo, isso pode indicar um transtorno de personalidade. Tá? Então, abordagem dimensional. Então, aqui ele está sintetizando o princípio metodológico central da sua obra. Substituir classificações rígidas, como isso ou aquilo, né? O introvertido ou extrovertido, ou a pessoa é neurótica ou não neurótica, substitui essa lógica binária por dimensões mensuráveis e contínuas. Então, a principal lição é: em vez de enxergar a personalidade como algo misterioso, puramente subjetivo ou impossível de mensurar, ele procura transformá-la em objeto de investigação científica. Muito legal, né? Sua proposta pode ser resumida em 4 movimentos: observar, medir, comparar e testar. Por que vale a pena ler este livro? Eu deixo até também um link, né? Só encontrei em inglês, deu bastante trabalho, mas vou deixar o link na descrição para vocês, tá? Quem quiser comprar, quem tiver o domínio da obra, tá? Mas também existe Google Translator aí para vocês, né? Nada justifica, quem quiser se aprofundar nisso. Permite entender, né, a origem de conceitos que posteriormente ganharam enorme importância, como, por exemplo, neuroticismo, que é uma das dimensões do Big Five, que é uma das teorias mais importantes aí da atualidade, né? Extroversão e introversão, né? Psicoticismo, apesar de não usar tanto, né? Não se usar mais em muitas áreas aí, em muitas teorias, mas é um termo importante, que é importante saber do que se trata, né? Essa rigidez, essa pouca empatia, esses comportamentos antissociais. Análise fatorial, como eu expliquei, né? E mensuração da personalidade. Vou deixar ele falar aí com vocês, abre aspas, para Dr. Hans Eysenck. Conhecer a personalidade não significa colocar uma pessoa dentro de uma categoria. Muito pelo contrário. Significa compreender as dimensões que organizam sua maneira singular de sentir, pensar e agir. Percebe? É maravilhoso, né? Então, para você que ficou comigo até aqui, de coração, deixo o meu muito obrigado. Gostou desse vídeo? Deixe o curtir. Compartilhe com alguém que você acha importante ter acesso a essas informações. Comente, a sua opinião é valiosíssima aqui para a nossa comunidade. Quer esse material em PDF? Sim, eu disponibilizo, tem um link na descrição desse vídeo que vai remeter a um repositório na nuvem e lá você vai encontrar centenas de resumos em PDF, né, de grandes obras da psicologia, resumidas e analisadas de forma objetiva para vocês. Literalmente centenas de materiais incríveis, tá? Fez sentido esse vídeo aqui? Esse modelo? Se inscreva no canal. Estou sempre publicando, né, outros vídeos mais nesse formato aqui. E vou deixar outras sugestões de vídeos onde eu resumi e analisei obras interessantíssimas da psicologia aqui para vocês. Tá bom? Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo.